Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo, vamos para mais uma aula de Educação Física e hoje nós vamos estudar os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, pessoal, surgiram na Grécia Antiga, certo? Então, na Grécia Antiga, tinha vários combates, certo? Onde eram travados em busca de saber quem eram os homens mais fortes do mundo, como mostra a imagem, um combate de luta grego-romana, certo? Que deu origem ao wrestling, a luta agarrada, que possivelmente deu origem também, influenciou na criação das lutas, das competições mais acirradas que tem hoje, que são as lutas grego-romanas, certo? Que deram origem às lutas mais disputadas dos Jogos Olímpicos, as lutas grego-romana, o judô, entre outras. Pessoal, os Jogos Olímpicos têm vários fatos importantes que contribuíram e somaram para que ele chegasse até hoje. Então, eles surgiram no século 8 a.C., eram dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam em 4 em 4 anos, a sede era as planícies de Olímpia, o Peloponeso, e eles incluíam algumas provas que eram com o objetivo de descobrir quem era o mais rápido, o mais alto e o mais forte, certo? Então tinham provas de corrida, provas de luta de boxe e tinha uma forma primitiva de lutas, chamada de pancrácio, certo? Tinha o hipismo e tinha também o pentatlo. O pentatlo é uma prova que tem 5 modalidades incluídas, certo? Aliás, é uma modalidade que tem 5 provas incluídas. Temos corridas, salto, arremessos e lançamentos e a prova combinada com barreiras. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga ele entrou em declínio quando Roma conquistou Grécia em 146 a.C. Os Jogos foram abolidos em 396 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sua sede em Olímpia caiu no esquecimento, ela foi devastada por terremotos e inundações. Então, a partir desse momento, o grande hiato, sem ter acontecimento, sem ter Olimpíadas, sem ter eventos esportivos, sem ter esses eventos de comemoração, surgiu uma era moderna, certo? Na era moderna, ela teve como sede Atenas, certo? Então, 1500 anos depois do fim dos antigos Jogos, em 1896, com 280 participantes de 13 países. Os jogos cresceram lentamente, sob a orientação de Pierre de Coubertin, Então, o francês também entrou para a história pela criação do COI, Comitê Olímpico Internacional. A partir desse momento foram regulamentadas várias provas e os jogos passaram a ser muito mais disputados. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar dos jogos. No ano de 1924, os Jogos de Paris ganharam a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Então, a partir de Paris, foi um grande marco, certo, para a popularização dos Jogos, e eles passaram também a ser, aberto a outros países, Antigamente eles eram mais restritos, então nós temos aí a participação já de 43 países. Os Jogos de Berlim foram os primeiros a serem transmitidos pela TV, embora não fosse ao vivo, mas eles passaram na TV. E a partir também de Berlim, nós tivemos um grande marco, certo? Então, Adolf Hitler ia fazer um movimento político em cima dos Jogos, mas um jovem atleta, filho descendente de escravos, Jesse Owens, conseguiu um fato histórico que até hoje é lembrado. Então, Jesse Owens, ele conquistou... Jesse Owens, considerado por muitos o maior atleta de todos os tempos. Ele venceu a prova de 100 metros em 10 segundos, certo? Ele venceu o salto em distância, atingindo a marca de 8 metros, 6 centímetros. Fez a prova de 200 metros em 20 segundos, 7. E participou da equipe que marcou o recorde mundial no revezamento 4x100. Então, eles fizeram essa marca em 39 segundos, 8. Esses recordes de Jesse Owens duraram 40 anos, ok? Na era moderna também, em Roma, no ano de 1960, os jogos foram transmitidos ao vivo para a Europa e em 64 para todo o mundo. No ápice dos movimentos americanos pelos direitos civis, no México, em 68, os corredores Tom Smith e John Carlo protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam as suas medalhas,
mas seus gestos foram imortalizados e influenciou toda uma geração de atletas que até hoje é representada em protestos contra a discriminação. Então, pessoal, como vocês podem ver na imagem, né, os corredores Tom Smith e John Carlos, né, eles fizeram um protesto, usaram as luvas pretas, representando os Panteras Negras, certo? Então, esse gesto, eles perderam a medalha, mas foi imortalizado e até hoje é usado em protestos, certo? Então, essa imagem representa muito para a gente. Essa imagem, a partir daí, né, os atletas começaram a ter voz nos jogos, usando também esses Jogos Olímpicos, que é o jogo mais importante do mundo, certo? É o maior evento esportivo do mundo. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. Então, no Rio de Janeiro, nós tivemos 10.500 atletas de 200 países participando das Olimpíadas, certo? Isso foi em 2016, tornando esse maior evento esportivo já realizado no Brasil. Então, deixando um legado muito importante como centros de treinamento para gerações futuras. Então, o grande legado dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil foi a criação dos CTs, né, do Centro de Treinamento, que esse centro de treinamento vai proporcionar aos jovens, né, local para treino, local para prática esportiva, local de lazer, a criação de modalidade nova, que foi apresentada nas Olimpíadas. É tanto que nós vamos ver agora em Tóquio 5 modalidades novas que vão entrar nos Jogos, e nós vamos ver também a participação do Brasil, se o Brasil vai representando mais modalidades. Em Tóquio, né, a Olimpíada vai acontecer em 2020, devido à pandemia, só vai acontecer agora. Então, ele está previsto para acontecer no dia 23 de julho a 8 de agosto, entre esses dias, certo? Então, a previsão é que tenha 11 mil esportistas e pelo menos 204 países. São distribuídos em 33 esportes. Até então, cerca de 6 mil atletas estão garantidos, sendo 178 brasileiros. Então, pessoal, nós vamos ter uma aula dedicada aos esportes olímpicos, certo? As Olimpíadas, elas são divididas, então tem as Olimpíadas, tem os Jogos Paralímpicos, né, que são praticados por pessoas com algum tipo de deficiência. Nós temos os Jogos de Verão, nós temos os Jogos de Inverno, nós temos os Jogos Estudantis, certo? Então, vejam que é um grande universo olímpico, ok? Então, vocês vão assistir as Olimpíadas de Tóquio, certo? Escolham uma modalidade que não faça parte do seu convívio, que você nunca praticou, que você não conheça essa modalidade. Faça a pesquisa, adapte esse jogo, essa modalidade, grave o vídeo e envie para o seu professor, ok? Na nossa próxima aula de Olimpíadas, nós vamos ver todos esses jogos, né? Em Tóquio teremos 5 modalidades novas, né? Olhem bem essa parte. Nós temos o lema olímpico, símbolos olímpicos, então nós vamos ter uma outra aula. E agora nós vamos para a parte prática, né? Tenho convidado aqui o professor Copiara. Vamos fazer aqui 2 práticas adaptadas de esporte olímpico e vamos nessa. Então, pessoal, vamos à prática, certo? Vamos fazer uma atividadezinha com o balão, atividade da história balão, mas antes vamos fazer um breve aquecimento, certo? Então, vamos simular a corrida, né? Corrida estacionada, certo? Alternando, vamos fazer 30 segundos, certo? Ok? Agora vamos fazer a corrida lateral, deslocamento lateral. 2 passos para um lado, 2 passos para o outro. Ok, depois do aquecimento vamos à atividade específica. Então você vai usar 2 balões, certo? 2 cordão, amarra no balão e amarra na sua canela. Então você vai fazer contra o adversário, no caso eu vou fazer contra o Copiara. Meu objetivo é estourar o balão do Copiara e evitar que ele estoure o meu e assim por diante, vice-versa, ok? Então vamos à atividade.
Ok, pessoal, pode fazer essa atividade, convide alguém da sua casa aí, seu pai, sua mãe, seu irmão, primo. Tenha cuidado na hora de fazer, use máscara, certo? Então, o objetivo principal é estourar o balão, certo? Agora com vocês e até a próxima aula.